Essa semana que se passou, nós ouvimos sobre um tema bem específico e hoje em dia a gente precisa sempre conversar sobre alguns assuntos, e quando a gente vai conversar sobre alguns assuntos, a gente precisa meio que fazer uma cama, né? Uma base. Aquilo que a gente fala aqui na igreja sempre é algo que nos foi ensinado, é algo que foi passado. O termo tradição no texto bíblico, ele se refere a isso, ensinamentos passados, significados de coisas, de ideias, de visões que são passados de geração a geração. A Bíblia é uma tradição nesse sentido, em que o ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos, o ensinamento que Jesus deu àqueles que estavam com ele, esse ensinamento é passado de geração a geração. Por isso nós confessamos juntos com os apóstolos, igreja apostólica. Por quê? Porque é uma tradição, um ensino que vai sendo colocado de geração a geração. E dentro do campo da filosofia, existem duas correntes que dizem mais ou menos o seguinte. Há uma corrente, que até usa uma palavra parecida com da mímica, em que quer dizer o seguinte: pessoas vão dando significado às coisas, à sua existência, a partir daquilo que já é definido como significado. E isso vai sendo passado de geração a geração. Nós podemos, como cristãos, dizer o seguinte: a Bíblia é o que nos ensina o significado das coisas, da existência, do que Deus é, do que nós somos. E isso é passado de geração a geração. E nós estamos aqui hoje. Um outro pensamento filosófico, e que é o qual estamos vivendo mais intensamente hoje, o povo de Israel também viveu isso, mas nós estamos revivendo, é o seguinte: ok, existem os significados das coisas, mas tudo está vazio. Eu preciso criar, a partir daquilo que eu penso ser, o significado das coisas. Então, eu olho para esse púlpito e não preciso dizer que ele é um púlpito, porque eu vou dar um significado a ele. Não é mais alguém que disse que isso aqui é um púlpito que é usado para pregação. Não, agora eu posso usar esse púlpito conforme eu bem entender. Então, mais ou menos essas duas formas de significar as coisas, e quem escreve muito sobre isso é um filósofo chamado Charles Taylor. Ele é canadense. Caso alguém queira pesquisar sobre ele, algo muito interessante, ele faz essa associação filosófica, que eu encaixei um pouco na nossa fé cristã. E por que eu fiz essa cama? Porque essa semana nós ouvimos muito falar sobre essa palavra, orgulho, né? Obviamente que essa semana foi falado sobre o orgulho LGBTQI, PXYZ+. Enfim, eu não vou entrar na questão do orgulho dessas letras, mas sobre essa palavra orgulho. E o que nós aprendemos na Bíblia? Que o orgulho não é bom. Então a gente já começa a conversar sobre isso. Um outro problema que nós temos em olhar para essa palavra e associar ela àquilo que vivemos no mês de junho, as comemorações, os alertas, né, sobre o dia do orgulho, correm um outro perigo que Jesus nunca fez, que é o quê? Separar pecados em escalas. Normalmente a igreja às vezes faz isso. Ou nós mesmos consideramos alguns pecados maiores do que outros, e quando isso é feito, quando essa separação é feita de significado de pecado, que é um só, e aí nós como igreja começamos a colocar significado nos pecados de acordo com o que eu penso, estamos tirando de um ensinamento bíblico e colocando num ensinamento ideológico que normalmente é pautado pelo pensamento político. Quando Jesus fala sobre orgulho, ele dá o seguinte ponto. Essa é a frase de Jesus:
O que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. No dicionário do português, orgulho é quando alguém dá valor a algo. E quando eu perguntei para o ChatGPT, o significado de orgulho foi até interessante. Ele sempre me deu a resposta de que é uma autovalorização, um autorreconhecimento do que você é. Como se, olha, consegui completar essa minha faculdade, que orgulho que eu tenho de mim. Olha, consegui fazer tal coisa, olha, que orgulho, uma autovalorização de si mesmo. E é mais ou menos isso que Jesus está condenando, quando ele usa essa palavra orgulho. A autovalorização não é de dentro para fora, mas é de fora para dentro. Eu posso ter orgulho do meu filho? Posso. Por quê? Porque eu estou dando a ele um valor que ele o fez por merecer e que eu reconheço que fez algum sentido para mim, que fez algo a mim, que fez com que eu olhasse para aquele momento e dissesse, que orgulho do meu filho. Então, quando o orgulho é um auto-orgulho, digamos assim, isso é condenado. Por quê? Porque Jesus está condenando. E aí vem um outro ponto. Jesus, dentre as culturas e os que não são cristãos, ele não é atacado diretamente. Vocês já viram alguém atacando Jesus diretamente, dizendo que Jesus é um fascista, que Jesus é um comunista, que Jesus é não sei o quê, que Jesus é um... todas as ofensas que a gente quer fazer a alguém. Não, normalmente as pessoas dizem que os seguidores de Jesus são isso. Por quê? Porque quando a gente pergunta, as pessoas, Jesus realmente foi um cara legal. Jesus realmente ensinou muitas coisas boas. O ponto que eu trago para essa reflexão mais aprofundada é o seguinte: vocês creem em Jesus? Parece uma pergunta estranha eu fazer para vocês hoje, né? Já que vocês estão aqui. Vocês creem em Jesus? Óbvio que sim, a gente confessa o credo. Vocês creem que isso aqui que Jesus está falando é certo? Aí há discussões. Não, o que Jesus falou aqui era apenas para aquele contexto específico, né? Não tem nada a ver para nós no dia de hoje. Hoje a gente pode tirar, vamos tirar maus pensamentos, podemos deixar, tudo bem. Ou não, se eu só guardar para mim, ok, então vamos tirar maus pensamentos. Jesus, aqui o Senhor errou porque maus pensamentos não atingem as pessoas. Imoralidades sexuais. Vamos fazer um parente. O que quer dizer imoralidade sexual? E aí já começa a discussão. E aí, então, o que Jesus quis dizer? Furtos. Se o cara quer roubar para tomar uma cerveja, alguma coisa, tudo bem, deixa o cara roubar. Homicídio. Mas foi em legítima defesa. E aí a gente começa a criar várias questões. Adultérios. Teve um caso de adultério famoso agora, né? De um jogador de futebol em que, tudo bem, a mulher estava grávida, né? O que o cara ia fazer? Enfim, vejam, várias coisas que Jesus disse para nós, hoje nós relativizamos. Por quê? Porque nós estamos dando significado a essas coisas que Jesus em nenhum momento deu. Então, o nosso significado, as coisas que nós queremos dar, que Jesus disse que era errado, que saía de nós estamos dizendo para Jesus, Jesus, o Senhor não sabe de todas as coisas, porque o Senhor não me conhece. Se o Senhor me conhecesse, o Senhor iria concordar comigo. Então, o orgulho hoje é visto como algo bom, porque, exalta quem você é. Você se empodera. Mas Jesus também está dizendo aqui contra o orgulho. E vejam só de novo. Jesus usa uma lista grande para dizer que todo o nosso ser, que tudo que nós somos, não é bom. E essa é uma frase que não cola hoje em dia. Você dizer para uma pessoa que ela não é boa. Dizer para uma pessoa que, para Deus, ela é uma pessoa má.
Nossa, pastor, mas isso é terrível. Essa é a lei. É isso que acontece. E Jesus, antes de falar isso, vejam só, ele disse algo para aquelas pessoas que estavam ouvindo, que nós fazemos hoje. Você sempre encontra uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem seus próprios ensinamentos. Ah, pastor, mas a questão sexual é de cada um. Ok, é de cada um. Todo mundo é livre para ser o que quiser. Assim como eu sou livre para não ser o que eu quero ser. Vocês entenderam essa frase? Todo mundo é livre para ser o que quiser e eu respeito isso. Mas também precisam respeitar que eu sou livre para ser quem eu não quero ser. Eu não quero ser alguém que vive longe de Deus. Eu não quero ser alguém que desrespeite aquilo que Jesus nos ensinou. Eu posso ter essa liberdade hoje em dia? Cada vez mais não, né? Porque no momento em que eu não quero ser quem eu sou, ou quem alguém diz que eu sou, já sou taxado como, não, isso é discurso de ódio. É discurso de ódio. O pastor está fazendo um discurso de ódio porque ele não está permitindo que os outros sejam livres. Em nenhum momento Jesus fez isso, em nenhum momento nós fazemos isso. Cada um é livre para fazer o que bem entender. Mas nós não somos livres para fazer o que bem entender com aquilo que Jesus disse. Por que não? Porque o preço que Jesus pagou para dizer o que ele disse, nenhum de nós consegue pagar. E o que Jesus disse que é mais importante? Os teus pecados estão perdoados. O teu orgulho, a tua avareza, a tua imoralidade sexual, tudo isso está perdoado. Crê em Jesus, você vai receber um presente muito maior. E se você quer se orgulhar, se orgulhe no que Jesus fez por você. Não por aquilo que você quer fazer por Jesus, ou aquilo que você pensa em fazer, às vezes defendendo Jesus, ou, digamos assim, ofendendo outras pessoas. Em nenhum momento é isso. Então, para concluir, na nossa confissão e absolvição de pecados, a Bíblia nos ensina que o orgulho é a porta de todos os males. E eu não estou só dizendo do orgulho que foi comemorado essa semana, eu estou dizendo do nosso próprio orgulho. Que às vezes nós usamos ele como uma fonte de dizer, não, eu estou certo. Que o mundo se exploda. Porque o que eu quero é o que eu estou pensando ser verdade. Enquanto que Jesus nos diz, não, meu filho, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E às vezes ouvir Jesus é complicado. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode fazer esse teste? Na oração. A oração não é boa. Por quê? Porque na oração, quando eu só estou, eu e Deus, numa linha direta, Deus sabe tudo que eu sou, tudo que eu fiz, tudo que eu penso. E quando eu me confronto sozinho no meu quarto, ou num ambiente com Deus, particularmente, não sei vocês, por muitas vezes eu preferi não orar. Porque eu sabia que eu ia ter que falar para Deus algo que eu achava estar certo. E isso é orgulho. Então a oração é desafiadora. Por quê? Porque ela vai nos mostrar, nos lembrar que tudo é sobre Deus. Que o Evangelho é Deus, que a vida é Deus, que o nosso existir é Deus, que o nosso pensar é Deus. E quando isso acontece, somos confrontados. E essa confrontação, ela precisa acontecer. Porque onde o pecado abunda, a graça aumenta ainda mais. Em que sentido? Quando eu reconheço quem eu sou. Um pecador. Eu, Lucas, sou o pior dos pecadores, e Paulo fala isso não para se vangloriar, mas para nos ensinar de que todos somos assim. E todos precisamos, aí eu digo todos, né? O mundo inteiro precisa desse perdão que somente Jesus Cristo dá. E a gente vai falar isso com orgulho? Também não. A gente vai falar isso em humildade. Se eu encontrar uma pessoa que está em imoralidade sexual, se eu encontrar uma pessoa que é adúltera, se eu encontrar uma pessoa que tem maus pensamentos,
e que eles são expostos na internet contra qualquer tipo de pessoa, qual é a minha conduta com essa pessoa? Orar por ela, falar para ela de Jesus e falar o seguinte: a absolvição, o perdão dos pecados que atingiu a mim, também está disponível para você. Então essa é a nossa confissão e absolvição, falando um pouco sobre esse tema polêmico que tivemos essa semana, mas sempre lembrando que Jesus não retira pecados para dizer que eles são maiores ou menores, mas Ele coloca todos que saem de nós como algo ruim. Por isso precisamos e necessitamos desse perdão. Os convido a ficarem em pé, nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe tudo aquilo que temos cometido contra Ti e contra o nosso próximo por pensamentos, palavras, ações e omissões. E recorremos tudo isso ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por toda a humanidade e ressuscitou, dando assim àqueles que creem o perdão dos pecados. Que o Senhor esteja com cada um de nós, tendo a Tua misericórdia para todos, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Por isso, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio esta graça que vem do próprio Deus e digo que todos os nossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.